Você já parou para pensar sobre os seus medos? Eu sou o professor Rony Pasquim e o que eu faço aqui é te convidar para parar alguns minutos e pensar comigo em coisas que eu considero interessantes, importantes. Para começar, eu vou te convidar a respirar 3 vezes, simplesmente para ajudar a gente a ter uma conversa mais produtiva, estando presente no momento. Então a gente inspira pelo nariz, expira pela boca. Quando você inspirar, segunda vez, percebe se tem algum cheiro, algum som no ambiente. Expira, sente o ar mais quente saindo. Percebe se você está sentindo alguma coisa. E mais uma vez, inspira. Se vier algum pensamento, não tem problema, deixa ele vir e ir embora. E expira, percebe o que está acontecendo. Isso não é nada demais, é simplesmente uma maneira rápida e boa da gente ter uma conversa mais produtiva. Eu vou começar hoje de uma maneira um pouco diferente, com a Litania do Medo, que foi escrita em 1965 pelo Frank Herbert, no livro Duna. O medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte que traz total obliteração. Eu enfrentarei meu medo. Permitirei que ele passe sobre mim e através de mim. E quando houver passado, voltarei meu olhar interior para sua trilha. Para onde o medo se foi, não haverá nada. Apenas eu restarei. Eu acho esse texto muito interessante e é uma boa maneira da gente analisar o que é o medo, quais são os seus medos e como ele nos afeta. Eu não temerei. Eu não terei medo? Não. O medo é importantíssimo. O medo é uma coisa completamente natural, que eu tenho, que você tem, que é um mecanismo que evita que a gente se coloque ou persevere em situações perigosas, em situações que podem causar algum problema, algum dano para nós, para os outros. E é completamente natural, compreensível e racional a gente ter medo. O temor, na minha concepção, e se você discordar, me diz, vai ser um prazer dialogar sobre isso. O temor é uma coisa um pouco mais abstrata. O temor eu enxergo como a maneira como a gente pode lidar com o medo. E justamente o que essa litania do medo traz, ela diz: o medo é o assassino da mente. O medo, ele dispara uma emoção extremamente forte, extremamente poderosa, porque você tem que lidar com situações de perigo, de emergência. Você não tem tempo para parar e pensar no que fazer. Você tem que agir de maneira imediata, você tem que agir rapidamente. É uma coisa que traz os seus reflexos, os seus instintos mais básicos de sobrevivência. O medo é a pequena morte que traz total obliteração. Na mitologia do universo do Duna, de onde vem essa litania do medo, o ser humano só é considerado completamente humano se ele consegue se manter racional com o medo. Se ele consegue, apesar de agir a partir daquele medo, não temer e não se perder dentro daquele medo. Não ser obliterado por aquela situação ou aquela sensação. E, às vezes, aquela sensação de medo acontece de forma justificada
E é claro, às vezes acontece de forma não justificada. Nem sempre todas as situações, tenho certeza que você já passou por isso, todas as situações que te inspiram medo, você racionalmente sabe, às vezes, que não deveria ter medo daquilo. Mas, às vezes, parece ser incontrolável. Eu enfrentarei meu medo. Eu deixarei ele passar sobre mim e através de mim. Enfrentar o medo significa que você não vai negar que ele existe. A gente acabou de falar. Ele é benéfico, ele é importante, ele é natural. Então não deve ser simplesmente negado. Mas você deve deixar aquela situação acontecer ao seu redor, se for inevitável, sem se perder. E deve entender como aquele medo te afetou, passou através de você. É importante entender como ele te afeta, porque é justamente, muitas vezes, a parte sobre a qual você tem mais controle. É aquela parte interna de como aquilo te afeta, o que você pode fazer, às vezes não sobre a situação, mas sobre como você percebe, como você reage e qual o impacto daquela situação em você. E quando houver passado, porque tudo passa, eu voltarei meu olhar interior, eu vou me examinar, eu vou entender o que aconteceu, eu vou analisar aquilo com a minha capacidade de ser humano, de poder entender melhor o que aconteceu. Para a sua trilha e para onde o medo se foi, não haverá mais nada. Aquele medo vai passar. Mas, se você se prender ao seu temor, à sua reação daquele medo, pode ser que ele continue ali e não passe. É importante você permitir que ele passe através de você, mas que ele passe. Apenas eu restarei. Você se tornará mais humano, mais consciente, mais capaz de reagir melhor às próximas situações, aos próximos medos, às outras coisas que acontecerem. Como professor, vou te deixar um dever de casa, se você quiser fazer, que é pensar como o medo te afeta ou já te afetou em alguma situação, como você reagiu, como você poderia ter reagido melhor. Pensa nisso, me dá um retorno, deixa um comentário, me contata nas redes sociais, eu vou deixar por aqui os meus contatos. E pense em como você pode deixar o medo passar sobre você, através de você, e se tornar um ser humano melhor. Até a próxima. Se inscreve no canal, aperta o sininho, aquelas coisas todas.